Caro Helios, boa noite. Boa noite, episódio 4, surpreendente. Exatamente. Chegar ao 10º comemoraremos, hein? Não tenho a menor dúvida disso, mas eu estava te falando antes de a gente entrar no ar. Vamos que a gente está começando a ajeitar algumas coisas, depois a gente vai dando outros passos, né? Mas eu Vamos. acho que é muito legal a gente estar no objetivo, que é chegar aos 10, e já está no episódio 4. E lembrar que o primeiro realmente foi um tumulto danado, mas vamos lá. Eu gostei muito da tua ideia da gente falar sobre produto grupal. Até porque é o seguinte, eu acho que é a maior especialização que eu tenho, que você tem também, principalmente na linha de projetos e de venda de produtos individuais, grupais para as pessoas. E houve uma mudança muito grande com a legislação desses produtos. Que a gente teve aquela questão dos PMEs ficarem até 30 vidas, tendo uma tecnicidade maior por causa das carências, e os produtos acima de 100 vidas ou acima de 200 vidas, que não querem dizer 200 funcionários. Normalmente pode ser um grupo de 50 funcionários, 60, e você já precisa ter alguns detalhes, principalmente da contratação do produto, da questão da coparticipação e a famosa sinistralidade, quando o cara começa a ter sua sinistralidade analisada. E como o corretor de seguros hoje ele não pode ter os dados da LGPD, então ele ainda tem um outro problema para poder fazer, né? Porque você é um técnico, um cara especializado em resolver problema, e você começa a tratar com orçamento, e as pessoas não têm a noção do orçamento. Eles podem gastar, sei lá, 70% do que elas pagam, ou 68%, ou em empresas grandes até 75%. Então, é engraçado isso. É o que você mais precisa ter uma pessoa especializada como você, Daniel, no circuito, É, exatamente nesse produto. como nós dois, né, Helios? E assim, deixar um recado aqui para todos, né, que você deixou da última live, que é importante. Se tem algum empresário acompanhando que veja essa live e já tem um corretor que está satisfeito com o atendimento, eu acho que pode ser mantido, mas a gente presta um serviço também do atendimento e da consultoria, tanto a Conteúdo Seguro com o Helios quanto a SBS comigo aqui, Daniel. A gente pode fazer esse trabalho conjunto, dependendo do porte da empresa, e fazer uma solução conjunta aí que não há problema algum com o seu corretor ou conosco, trabalhando junto com vocês, né? Claro. Você tocou nos pontos aí, né, Helios, que são importantes, que assim, tem muita gente que pensa há uma confusão muito grande assim, eu tenho um plano empresarial, então meu reajuste eu vou me sustentar. Há alguns pontos aí, né? Questão de a empresa se pagar sozinha, aí tem determinadas empresas, a gente depois pode entrar um pouco mais nisso, para ver que tipo de quantidade de vidas ou beneficiários se tem para se manter o equilíbrio do seu próprio contrato. Há outros contratos que há uma boa gestão e que há uma gestão em carteira que você pode compor como empresa de 100, 200 vidas aí, que as operadoras normalmente colocam em carteiras ali, que é uma livre negociação. Isso aqui foge da RN até 30 vidas. Não tem carência, que é um outro ponto em comum a partir de 30 vidas pela lei, mas há algumas questões envolvendo a LGPD, questão também envolvendo segurança da informação do próprio beneficiário com relação a risco, que às vezes até o próprio RH desconhece, de uma visão futura, do que se tem de risco mensurado, o que é que tem em andamento, como é que faz a transição desse plano para um novo plano se a mudança de operadora é inevitável, se pode fazer uma gestão nova na própria operadora, às vezes a corretora, né, quando a gente tem abordado, mas eu não vou mudar de operadora, como é que eu vou botar o corretor? Isso não tem problema, tem regras para isso, tem documento para isso, para que a gente possa administrar o que já tem. Eu acho que a proposta são dois pontos importantes, né, Helios? Considerar aspectos técnicos do produto, equilíbrio de negociação, aquilo que você falou de cada operadora, ou cooperativa, ou seguradora, dentro do seu resultado em carteira, ela pode permitir, mesmo o resultado do contrato estando um pouco fora do seu patamar contratual, entendendo quais são os eventos, ela pode, olha, não, vamos manter aqui só um reajuste financeiro que dá para segurar que isso aqui eu consigo administrar na carteira. Então, cada operadora ou cada seguradora vai ter a sua forma de equilibrar o contrato ali e de fazer a renovação com a proposta de reajuste. E aí, nesses aspectos, a gente pode considerar aspectos aqui técnicos, como com a participação, reajuste, sinistralidade, que a sinistralidade é outra entidade assustadora, fantasmagórica, junto com o índice de reajuste lá do índice da inflação médica, né, que ninguém publica,
aquela que a gente brincou até na primeira ou segunda live lá, que entidades são essas? Que é IES? Que é inflação médica? Eu não vejo isso publicado em lugar nenhum. E a tal da sinistralidade, né, que é 70%, o pessoal às vezes confunde. Ah, porque como que é 70%? Se eu estou pagando plano, não tem qual participação? Então tem uma série de coisas aí para a gente considerar, né? O que você acha desse aspecto, Hélio, de mudança e desses atributos aí? Olha só, primeiro, eu acho que a gente tem batido muito sobre mudança de cultura, tá? Mudança de cultura e utilização do produto. Porque cada vez, há um tempo atrás, você tinha gatilhos que te permitiam, gatilhos financeiros artificiais que te garantiam você fazer a manutenção do plano, e hoje você não os tem. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é uma inflação médica. As pessoas não têm noção de mensuração. Você tem um outro dado que entrou nesse circuito, que foi a alta judicialização também do produto. Então você tem que ter uma reserva técnica maior, e uma análise do grupo também maior, além do envelhecimento do grupo. Então você começou a ter uma série de problemas, principalmente pós-pandemia, que as pessoas e muita gente não usou o plano de saúde, a gente teve desde aquele papo de que a gente já conversou sobre utilização vingativa. Mas no plano corporativo a gente tem um problema que é pior, que eu acho que é pior, porque a empresa tem um determinado orçamento, ela espera cumprir aquele orçamento durante um período de um ano, ela contratou, às vezes, um plano de saúde fora do seu período de análise orçamentária, que ela faz a proposição, de repente, em outubro, em novembro, para o ano seguinte, ela contratou um produto no meio do ano e vem uma lapada louca. Então a gente tem um problema com o RH e com o financeiro. E nunca eles estiveram tão expostos. E o financeiro está falando assim, olha só, amiguinho, a gente fez um orçamento de 100 mil reais para gastar em plano de saúde. Está passando para 130, como é que a gente vai regular isso? Como é que a gente vai poder... Porque também você não tem hoje o mercado, como ele é pequeno, você não consegue ficar rodando o mercado todo ano ou a cada 2 anos. O mercado acaba muito rápido. Então, e o RH começa... Ele tem que ter aquela posição de atividade meio e de tentar fazer o equilíbrio entre as duas pontas do negócio. Então é muito difícil. Agora, o que eu acho interessante desse negócio todo é a gente está num modelo que a gente tem que mudar de cultura, principalmente de utilização de produto. E a gente tem que começar a entender que aquele conceito de mútua lá atrás, em inglês, velhinho, 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 ele é real. E ele está batendo na porta dizendo assim, oh, gente, ou a gente se ajuda e a gente começa a fiscalizar o próprio uso de ir no médico, não gostei, vou no segundo, não gostei, vou no terceiro. Porque às vezes as pessoas vão no médico, chegam, demorou o atendimento, eu estou pagando, eu não vou ficar esperando. Você começa a ter uma. Se eu falo, a gente tem que começar a fazer uma mudança de cultura, e uma mudança de cultura que vem com o lado financeiro, porque vai mexer no seu bolso de uma maneira ou de outra, seja por inflação, seja por mudanças no teu grupo etário, e seja por algum outro motivo externo. Então a gente tem hoje um plano. Como é que a gente vai chegar para uma empresa e falar assim, olha só, você vai fazer alguma ação junto com o teu funcionário? Porque se você fizer uma mudança e não fizer uma ação junto com o cara, ele vai se sentir menosprezado. Se ele contribuir com alguma coisa, ele não vai entender bem por que ele está mudando de plano, fazendo um downgrade e mantido a participação dele. Ele vai começar a falar assim, peraí, a empresa mudou de plano, eu estou pagando mesmo, mas ela tá pagando menos, então eu estou sendo lesado moralmente. E quando alguém começa a se sentir lesado moralmente, ela começa a ficar com raiva É. e começa a fazer movimentos errados, movimentos errôneos em relação a uma determinada utilização. Então, uma coisa que eu fico olhando, cara, é o seguinte: ou as pessoas começam a entender um pouco mais do que elas compraram, do que elas participam, do que elas têm, informação, até porque a ignorância não é prevista na nossa lei. Né? Você, não sabia. Não tem esse papo de não sabia. Você não pode ter mais esse papo de não sabia, porque esse não sabia é o teu bolso, cara pálida. Basicamente isso. E, e falando desses aspectos, Elis, uma vez a gente, justamente nesse ponto, né, do que a empresa precisa saber, assim, a gente tem alguns fatores aí que a gente tem que considerar. A operadora,
né, e os seus resultados ali, que tipo de produto ela tem, se tem um produto regional, um produto verticalizado, um produto com gestão da saúde, que eu acho que isso aí tem que ser o sistema das operadoras, na Sim. verdade. As equipes, né, equipes multidisciplinares para poder conduzir esses assuntos, olhar o risco, equipe médica conversando, o tratamento dos crônicos e para os próprios clientes, porque o cliente no ambiente dele, quando a gente olha o ambiente do cliente, você vê o ambiente que pode ser de risco da empresa, empresa que tem grau atual de salubridade, são aqueles graus de risco, né, de 1 a 4. Sim. Tem empresa que tem problema de infecção, problema de respiratório por questão de partículas aéreas e tal, que pode gerar aquele tipo de problema, questão de acidente, principalmente deslocamento. Você vai para algumas regiões, interior ou grandes capitais, dependendo de onde você esteja, a quantidade de moto que você vê, esse acidente de trabalho que acontece no deslocamento, tanto na ida quanto no retorno para a residência do trabalhador, isso está coberto pelo plano de saúde, né? É difícil, você também não dá cobertura para isso. Tratamento, acompanhamento também de riscos, que é aquele check-up, isso já é coberto pelo plano, antigamente não era. Então, há algumas questões aí que a empresa precisa entender que, junto ao médico do trabalho, a medicina do trabalho, justamente para resguardar questões de LGPD, quando a gente olha o risco e vai precificar esse produto e vai entender o risco do cliente, é importante ter essa conversa com a operadora, de maneira que a operadora também esteja preparada para assimilar esse tipo de informação dentro do reajuste e da manutenção do próprio cliente numa negociação de renovação de contrato. Por quê? Foge muito ao controle da operadora, isso foge. Mas o cliente às vezes atribui isso, e aqui não é uma defesa das operadoras que a gente faz, né? A gente é muito isento quanto a isso, mas é um ponto que o cliente precisa se atentar, o cliente corporativo, dependendo do seu porte, claro, é entender o seguinte: olha, a maior parte do risco que acontece é inerente à empresa e ao beneficiário, não é da operadora. O cliente corporativo espera sempre que a operadora resolva o problema de risco dele. Na verdade, a operadora está olhando para o retrovisor. E se a gente começar a olhar para o retrovisor entrando num preço errado, a tendência é que o reajuste lá na frente seja maior ainda, porque há uma questão de seguinte: o risco da empresa está alinhado com o risco que foi calculado no momento que o contrato foi fechado, a massa envelheceu, né? O que a gente chama de massa, né? Massa, o perfil etário, as pessoas envelheceram. É uma empresa que tem um turnover muito baixo, está com as pessoas ali há muito tempo. Então, são aspectos de risco do ambiente da empresa, do ambiente do trabalhador, e também da questão da saúde emocional, né, do trabalhador, que hoje é uma questão muito veemente nas empresas, que gera outros tipos de patologia e que tem que se haver um programa conjunto com a empresa para que tenha esse cuidado. Isso envolve LGPD, uma série de corresponsabilidades também do próprio beneficiário, de que tem informações que a operadora vai tratar com a equipe médica, com o médico do trabalho, que o RH não pode participar, porque é um risco inerente àquele trabalhador ou trabalhadora. Então, tudo isso é colocado num bolo e que na hora que a gente vai ver friamente, a empresa olha o seguinte: eu entrei com esse preço, meu orçamento é esse, eu não posso ter plano de saúde como minha segunda maior despesa depois da folha de pagamento, né? Então, isso tudo, quando é composto de uma maneira mais madura e entendendo também, quebrando esse paradigma do plano, de que tipo de plano que eu vou fazer, se é regional e tudo, a operadora pode registrar um produto para aquele cliente de acordo com a necessidade dele e um direcionamento de atendimento, contanto que isso esteja previsto no contrato e não mude. Dá para se fazer, dependendo do tamanho do cliente, um produto específico para aquela necessidade ou para onde ele está situado ali. Lembrando que o plano empresarial é um plano que atenda o trabalhador dentro da empresa. A gente sempre tem um aspecto: eu moro, mas eu trabalho na empresa no município, mas eu resido em outro. Entenda, você está contratando um plano da empresa. A empresa está dando um plano para você quando você trabalha ali e deslocou, mas você, no produto que tem limítrofe regionalmente com municípios, Uhum. você está ali por aquela região onde você fechou o produto da empresa. Então, são muitos aspectos a serem avaliados que, às vezes, as empresas não estão dispostas a avaliar isso. Por exemplo, não tem indicador de produtividade, indicador de satisfação no trabalho, indicador de taxa de reincidência de doenças crônicos. Tudo isso é importante que seja visto em conjunto com a empresa. Não adianta só a operadora olhar sozinha e ela tentar resolver isso, porque ela está olhando o risco sempre depois que acontece. A predição de risco aí da operadora nesse aspecto é muito baixa, justamente por conta de outros atributos como LGPD. Tem dados ali que você não pode abrir, por mais que a operadora saiba, por uma questão de proteção de dados aí sensíveis do próprio trabalhador, né? Agora, você falou uma coisa que eu achei interessante, que
o que mostra que, com o papel que a gente está se propondo a fazer e que a gente está colocando nessa live, ele é fundamental, que é a questão cultural, que é você poder chegar e mostrar para uma empresa e falar o seguinte: empresas até um determinado porte, empresas como PMEs, elas têm uma regra muito rígida. Empresas muito grandes, normalmente elas têm possibilidade de fazer planos administrados ou planos mistos, elas conseguem fazer ajustes de orçamento. Mas a empresa que está nesse meio, como eu diria, sei lá, entre 200 vidas e 2.000, que é a grande maioria das empresas que a gente tem aqui, elas, muitas vezes, não, elas têm, dentro de sua equipe de RH, tem que ter um entendimento da questão do. É engraçado começar a pensar em falar isso. É aquela questão de você pegar o produto, de desmontar o produto, ele inteiro, falar assim: olha só, gente, eu só posso ir até aqui, mas para chegar nesse ponto aqui, eu preciso ajustar essa rede, eu preciso ajustar esse médico, eu preciso ter a questão do reembolso, eu preciso. E você começar a mexer com algumas variáveis. As pessoas estavam acostumadas a ligar para mim, ou para você, ou para todo mundo, e falar assim: eu quero 3 planos de saúde, me conta que eu quero os valores. E agora a gente está, principalmente para o plano coletivo, não, desculpa, plano, falo coletivo demais o dia inteiro, plano grupal, você começa a ter o seguinte: eu tenho que analisar com você de uma maneira muito mais profunda, porque a tua capacidade financeira, ela sempre vai bater na sua porta se você não tiver nenhum trabalho de prevenção de risco, nem que seja o mínimo conversando com a sua operadora. Porque não é claro para as pessoas, voltando a bater em cultura, a questão de cultura financeira. Então, na hora que eu te dou um benefício, que eu te faço um benefício, muitas vezes a ponta fala: ele não faz mais que a obrigação de me dar um plano de saúde. E não é bem assim, principalmente no caso dos produtos grupais, onde você tem, pode falar: não, mas por convenção ele é obrigado a me dar um plano de saúde porque ele tem que cuidar da minha saúde. Mas quem tem que cuidar da sua saúde, ele te dá a ferramenta, mas quem cuida da sua saúde é você. É. Então, na hora que você começa a ter essa ferramenta e abusar do uso dessa ferramenta, essa ferramenta quebra. Na hora que você coloca aquela coisa, você coloca muita pressão para alguém pegar, para carregar, ela explode. Então, o que que eu fiquei vendo que há uns anos atrás, assim: vamos montar uma palestra de conscientização do funcionário. E todo mundo olhava com aquela cara querendo te matar. Tipo, chega um cara aqui, de terno bonitinho, falou para mim que eu não posso usar um produto que eu comprei, que eu estou pagando, de alguma maneira, nem que seja um valor pequenininho, que eu estou pagando, que eu tenho demanda reprimida para usar, e está dizendo que eu não posso usar porque a empresa não entra na lógica de quem está ouvindo. Muitas vezes o que a gente está falando para o empresário, sim, faz sentido, mas para quem está na ponta fala: por que ele está dizendo que eu não posso usar? Por que ele está dizendo que eu tenho que ir nessa clínica específica aqui se eu não gostei, porque eu não gostei da porta azul da clínica? Eu tô... Aí a gente volta sempre ao lado cultural, batendo no lado financeiro. Então, por isso que eu fico vendo muitas vezes os RHs no meio, apanhando os dois lados. E como é que ele vai falar assim: olha, eu consigo falar com o meu funcionário, de uma certa maneira, ele vai ouvir 30% do que eu estou falando, mas eu não consigo chegar na esposa do funcionário, nem nos filhos do funcionário. E na hora que tiver algum problema, ele não quer saber. Ele quer proteger a família dele. Ele não quer saber. E está correto a linha do cara de: vou proteger a minha família. Aí você fala assim: mas você está usando o plano de saúde da sua empresa. Isso pode estourar o plano e as pessoas. A gente não vai conseguir fazer colocação disso, porque a gente tem mais 3 ou 4 empresas só. E isso vai vazar no mercado e a gente vai ter um problema de cotação. Porque no primeiro formulário que vier um pouco mais específico, dizendo: você teve algum problema, você tem alguma pessoa que está internada, alguma pessoa que está grávida, alguma pessoa que está impossibilitada de trabalhar pelo INSS, você vai mandar para um cara, vai fazer um cálculo, vai chegar para o gerente dele, o cara vai olhar aquele cálculo e falou: não vale a pena, vai colocar de lado. E esse. Então, isso. Pode falar, conclua, por Não, favor. não, não, vai lá, vai lá. Não, já conclui o seguinte: então as pessoas não têm essa noção dessa troca de como funciona. Porque
Na hora que virou a operadora, na hora que virou a poderosa Amil, ou a antiga Golden, ou a Sul América, ou a Samok, ou uma qualquer, ele torna a empresa o que ela é, impessoal, né? Então, É. eu não estou discutindo com o Daniel. Já foi meu amigo Daniel, da Golden Cross. Já fui o Helios da Budget, da Metacore. Mas você está falando com... Na hora que eu falo assim, na hora que eu tiro o Daniel, eu tenho que falar com a empresa, ela é absolutamente impessoal. E esse é um ponto, Eris, que você colocou aí, que envolve mutualismo. Se a gente for entrar no conceito lá de mutualismo, né, que você tem muito mais vivência que eu nesse segmento, serve para qualquer outro seguro, não só para plano de saúde, né? Sim. Entende o seguinte, a consciência de um na responsabilidade, na utilização responsável do plano e não indiscriminada, faz com que haja impacto para todos, porque o mutualismo é justamente você pagar, compensar aquele que não usou por aquele que usou, né? Então, fica sempre aquele famoso Pareto lá, 70-30, 80-20, de que 20%, 80% ou 70% dos que não usam pagam pelos 30 ou 20 que usam o plano. Então, se a gente entender desse conceito e entender que essa responsabilidade não é só da operadora, porque quando eu vou impessoalmente, eu chego lá, ou Daniel ou Eres, de uma operadora ou seguradora, Bradesco, Sul América, Amil, Golden, Unimed, seja lá qual for a Unimed de cada região, eu vou lá chegar a falar para a empresa, na verdade o funcionário RH estão ali fazendo aquilo para aquela palestra de CIPA, mas que, cara, efetivamente aquilo ali vai entregar o quê? O que a gente está fazendo ali dentro de uma programação de reconhecimento do funcionário, de um programa de valorização do colaborador, junto com a família, porque tem outro ponto. Quando a família não entra toda, normalmente entra só quem precisa por uma questão financeira, né? Nem todo o chefe de família ou a chefe de família tem como suprir financeiramente todos os dependentes, né? Apesar de hoje a gente ter famílias menores do que há 2 décadas atrás, mas a gente tem lá 2, 3 filhos ainda, ou 2 filhos, que eles não têm como suprir, porque paga 100% ali daquele dependente. São raríssimas as empresas que ainda ajudam e auxiliam na entrada do dependente de maneira financeira do plano. E quando a gente olha nesse aspecto, a gente entende que entra só quem precisa. Normalmente, por experiência, olha, eu tenho que escolher alguém para colocar quem eu acho que tem maior risco, maior possibilidade de usar o plano. Então, você já parte de uma defasagem aí que não tem uma diluição do risco. Ok, a gente não está aqui para ficar jogando regra no colo do cliente, mas é entender da parte do cliente que, dependendo da composição que tenha do plano, às vezes a empresa tem que tomar a decisão fria, chata e antipática de dizer o seguinte, olha, eu vou fazer o plano só para os funcionários e eu vou pagar 100% porque eu também não quero ter ninguém numa subfatura aqui. É uma decisão da empresa. Mas financeiramente, às vezes, ela não consegue arcar com isso. Então, ela tem que abrir uma contribuição do funcionário, que é diferente da coparticipação, né? Que muitas vezes alguns clientes ainda confundem contribuição com coparticipação, que dá direito à continuidade no plano depois que ele se desliga, naquela regra da agência, né? De até 2 anos. Mas aí, coparticipação não entra nisso, mas a contribuição na mensalidade principal. Pagou R$ 1, já tem direito a ficar lá aquele tempo, se não for por justa causa, um período, até 2 anos, mínimo de 6 meses, aquela regrinha da agência. Bom, quando a gente olha só esse aspecto, você tem que entender que o dependente que está ali no plano, ele tem um fator preponderante também no equilíbrio financeiro e técnico do plano. Então, essa gestão ela se estende não só ao trabalhador, mas à família dele. Como fazer isso? Existem questões envolvendo indicadores e mecanismos de reconhecimento da própria empresa quando se avalia a sinistralidade, mas não pode olhar cada um por uma questão de LGPD. Então, isso também cerceia um pouco essa gestão do risco, né? Ah, como é que está a sinistralidade do Helios, do Daniel? Não pode, tem que ser só por matrícula. Você não pode chegar e tratar na pessoalidade, né? Tem que ser impessoal nessa análise, a não ser que tenha um médico do trabalho lá que vá fazer essa gestão como trabalhador direto. Então, por isso que eu falo, pelo menos assim, a gente tem que usar alguns mecanismos aí, talvez a fala seja um pouco polêmica, de que fico ali por uma questão só de gaveta para cumprir a lei, mas tem que ser, se já tem aquilo ali, vamos usar da maneira certa, usar a medicina do trabalho a favor de uma composição com plano, usar o médico do trabalho junto com o médico do plano, a equipe técnica do plano de saúde para poder tomar decisões ali para ajudar o trabalhador no risco, seja no desenho de um produto específico, seja na inclusão de um caso de crônicos, que normalmente a operadora faz isso com o beneficiário. Mas é importante se entender como que a empresa pode operar isso junto com a operadora,
para que ela mesma não pague o preço. Porque, às vezes, a busca hoje, quando você conversa hoje com o mercado, varia muito de momento econômico para momento econômico, mas hoje todo mundo quer economizar no plano, né? As pessoas estão contendo seus custos, foi um tema que a gente tratou na última live até, né? De públicos que têm que fazer um downgrade de plano, de preço, e estão começando a quebrar paradigma. Ah, rapaz, eu tinha aquele produto com aquela rede toda, mas não usava. Eu usava 4 médicos e 2 hospitais. Então, se eu tiver um produto que tem esses dois, pode ser que fique melhor o preço. Ou eu tenho um produto mais controlado, que a operadora também possa gerir melhor. Lógico que para manter uma rede credenciada dessa forma, tem que se fazer vários estudos, não é tão simples assim. Mas, que são os produtos regionais, né? Então, quando você olha nesse aspecto, dá mais flexibilidade para você fazer uma negociação com determinados grupos de empresas ali na região. Eu digo até para planos mais regionais, assim, quando você tem, principalmente Unimedes, né? Ou seguradoras, operadoras que têm um produto de determinados grupos de município, que aí você consegue entender atuarialmente o risco da moeda e o risco da utilização, entende fatores sazonais da região, que às vezes são nacionais também, varia muito. Judicialização, outro item que é importante, que normalmente, quando você vai subindo faixas do Brasil, do sul ao nordeste, esses índices variam de acordo com algumas operadoras. E você também tem um aspecto de risco da região e de custo operacional da região ali com a rede. Então, tudo isso influencia na precificação, na oferta do preço, na renovação, no reajuste, no equilíbrio e na manutenção do benefício para aquela empresa. Muitas empresas, às vezes, inviabilizam manter esse plano de saúde e botam o plano por livre adesão. Essa é uma negociação ruim, porque você não consegue ter o melhor preço, né? Dependendo da faixa salarial, também não consegue arcar de que todos entrem, não são obrigados a entrar se a empresa não custeia 100%. Então, um fator importante é entender como que a empresa quer gerir o produto de saúde, qual é o conceito dela que ela tem de orçamento para os anos seguintes, até para dar uma indicação. Sempre que o cliente pergunta, olha, qual é? Eu vou lá, olho os índices dos últimos 4 anos e olho como é que está o comportamento de carteira lá na agência, na sala de situação. Dou uma olhadinha, às vezes, dou uma pesquisada. Alguém me deu essa dica uma vez lá atrás, quando eu comecei. Daniel, pesquisa sempre o site da ANS. Acho que foi o Hélio. E aí, eu lembro disso até hoje, tá? Tem que dar uma pesquisada na ANS e tem que criar esse hábito. A gente, desde tempos atrás, eu já tenho esse hábito, né? A gente tem que olhar. Por quê? O cliente pergunta algumas coisas que não estão no contrato, não estão na operadora, estão no mercado. Fala, olha, se prepara porque o índice médio de reajuste é X. Então você já planeja no seu orçamento esse índice, porque se tudo correr normal, nessa pedida aqui tende a ser isso. Mas aí as operadoras sempre negociam um pouquinho menos para tentar manter o cliente, porque sabe que vai para o concorrente. Então, se tiver equilibrado e ela conseguir diluir isso na carteira, ela consegue flexibilizar o reajuste. Olha só, você falou olhar a ANS, que um velho sábio falou para você olhar na ANS. Esses caras mais velhos são fogo. Mas é muito importante você olhar na ANS pelo seguinte: se você tiver a informação da ANS bem parametrizada e você pegar só pelo menos os resultados da empresa, você começa a poder fazer um comparativo se algo está dentro ou fora de um determinado padrão. E a partir daí, você pode chegar para a pessoa e falar simplesmente o seguinte: olha só, a ANS tem demonstrado X consultas, X resultados, e na hora que a gente traz para o seu universo, a gente tem X consultas e X resultado. Então a gente tem que ver uma determinada distorção, mesmo sabendo que a gente está falando ali de grande parte de um produto menor, um quarto coletivo, onde você não tem os agraves dos quartos dos apartamentos e das malditas tabelas a partir das 19 horas, onde você tem as tabelas, onde você tem os aumentos dos médicos, e depois, se não me engano, é 19, depois é a partir das 19, 23 ou 19, 24. Estou na dúvida agora. Não me lembro da tabela MB agora de cabeça. Então você vê a estruturação de gasto. Mas dá para você ter uma noção, sim. E é aquela coisa, não adianta mais você chegar para um cara e falar assim, olha só, esse plano é melhor do que esse, ou esse plano é melhor do que esse. Você tem que ver estruturalmente como é que ele acompanha. E o grande problema que eu tenho notado é que a gente tinha uma figura que era importantíssima das empresas, que é a questão da área de manutenção de contas, que você só atinge atualmente por e-mail ou você vai conversar inicialmente com o chatbot. E essa galera é a galera que tem a sensibilidade da carteira como um todo, porque eles basicamente escutam reclamação o dia inteiro. Então eles sabem fazer ajuste de rede, ajuste de determinado
ponto em relação à conta, eles sabem entender como é que a cabeça do RH, eles entendiam como funcionava a cabeça do RH e até que ponto ele estava sendo pressionado pelo plano, porque é uma despesa, pressionado pelo plano e a funcionabilidade do plano. Na hora que você cortou isso e você colocou tudo no automático, para você fazer os uploads todos, você começou o corretor não tem acesso, porque lá fora o corretor tem acesso a tudo. O corretor recebe prêmio, inclusive, já tira a comissão dele e já paga o cara. Então, na hora que você começa a ter essa compactação clusterização do negócio, para ficar bem bonitinho, o que acontece? Você começa a perder a impessoalidade da coisa. Aí fica assim, e aí, como é que funciona? Vou dar um aumento pro cara. Mas antes eu chamava, o comercial chamava o cara de manutenção e fazia uma discussão interna sobre o aumento, se valia a pena, porque você tinha uma determinada informação. Hoje em dia você não vai ter mais. Hoje em dia você tem choques de realidade. Por isso que hoje em dia você tem que ter uma visão financeira estrutural muito maior para você começar a controlar. Você começa a controlar, quando uma empresa fala assim a questão da rede, eu quero a rede ao meu redor. É o que você falou, eu quero a rede ao meu redor. Agora, eu quero. Aí eu começo a fazer os cortes. Eu quero uma rede ao meu redor, eu quero uma rede para atender os meus executivos, eu quero uma rede para atender os meus gerentes. Agora, esse pessoal aqui vai ficar nessa rede. Aí começa aquele burburinho. Eu preciso de uma rede maior. Vocês vão querer participar? Eu posso deixar isso aqui aberto, vocês fazerem um upgrade para um plano superior, vocês pagando a diferença. Vocês vão querer fazer? Normalmente não querem. Ou a gente cai no risco da antisseleção. Aí a gente cai no problema securitário. Você quebra o mutualismo, você tem antisseleção de risco e você tem uma previsibilidade de sinistro a curto prazo. Porque o plano de saúde ele tem um defeito. Você só se convence que ele é bom quando você usa. Você só convence que é bom quando você tem um sinistro. E você provoca esse sinistro para você poder saber se ele é bom ou não. Você pega um telefone e marca uma consulta. Muitas vezes você não vai, mas você provoca o sinistro. Eu tenho visto umas demonstrações, por exemplo, de telemedicina, que eu acho que deve ser frustrante para quem está na outra ponta, tá? Eu entro, olha só. Aí eu falo com o médico, chego pro cara e falo assim, isso é só um teste. Aí o cara fica te olhando, tipo, quer dizer, É. sim, só um teste? Então é aquela coisa. Aí eu vejo, tô falando com o médico, que coisa, vou comprar um negócio, pagando. Só que essa brincadeira de eu tô falando com o médico, eu tenho que pagar o médico uma consulta. Certeza. Não gostei dele, eu vou no segundo. Ele me pediu muito exame, eu não vou fazer. Aí eu vou no outro médico, ele pediu menos exame, eu vou fazer. Ou então ele não pediu exame suficiente, eu vou fazer. E agora você, com essa mudança de cultura para uma cultura financeira, você começa a ter uma coisa que é muito, muito interessante. Você não credencia mais médico que fica em clínica, em policlínica. Você começa a querer quebrar o máximo possível para você ter controle e até mesmo você ter um sistema de glosa mais eficiente. Sistema de análise e glosa mais eficiente. Isso é ruim, porque em vez de a gente entender que a gente está, que esse modelo que a gente tem é um modelo ruim para todas as pontas, inclusive para o usuário, a gente quer usar esse modelo até o fim desse modelo para uma benesse própria de uma estrutura que é mutualista, que é uma estrutura de coletivo. Então, não tem como dar certo, o negócio está explodindo por causa disso. Isso é o sistema se ajustando, né? Eu chamo isso de ajuste do sistema, do ajuste do sinistro, né? Porque eu gosto de algumas soluções, mas aí envolve aspecto comercial também, né? Eu já trabalhei em algumas operadoras, por exemplo, você faz um produto regional. Aí você tem aquela parte ambulatorial verticalizada. Você tem as clínicas, Sim. eventos com a característica de uma policlínica, que se você precisar ali consultar com o oftalmo, o clínico já recomendou, já tem ali, tem uma agenda, já atende logo tudo. É bacana. Quando isso envolve da parte do operador um custo fixo, que é um salário que ele paga para o médico, né? O médico não ganha por evento, ele ganha um salário fixo, atende tanto a consultas no dia. Há de se questionar algumas coisas, mas vamos entender que a consulta seja no padrão aí do sistema de saúde
saúde, né? Aquela meia hora, né? Não é aquela Peraí, consulta. Chico Daniel, chega, com todo respeito, mas Daniel, chega, olha, já Petrópolis marca consulta de 4 em 4 minutos. não tem como. Como que você faz a consulta de 4 minutos com qualidade para que o No médico. SUS, É isso, tá? é isso. 4 minutos no SUS. É, é uma loucura, né? Isso não existe. O que Porque prova, só um instantinho, o que prova que o plano de saúde tem que ser bem tratado pelo grupo para sua manutenção, para você não ser atendido no médico em 4 minutos. exatamente. Você levou 6 meses para você ter atendido em 4 minutos. Você É, marcou aqui 6 meses, 4 minutos. Então, quando a gente começa a falar de cultura, a gente chega assim e fala: choque de realidade é esse. é, Porque, olha só, eu e você estamos sendo assim, hiper gentis, e sendo aquela coisa profissional, querendo mostrar para as pessoas que nós somos capazes de tomar conta de um plano de saúde de grande porte. Né? Mostrando conhecimento e mostrando cultura e experiência. Beleza. Só que quando na hora que a gente está chegando na ponta ali, fala assim, não, nós não vamos ter um ajuste de motivo, de sinistro, não sei o quê. Mas é lembrar basicamente que 6 meses, 4 minutos. é isso aí. E não só. Horrível. E quantos 4 minutos foram para poder resolver aquele sinistro, né? Porque é melhor você fazer uma consulta de meia hora e resolver do que fazer 10 consultas de 4 minutos e não resolver, né? Então, fica inviável quando você vai para fazer uma consulta desse tipo e você retorna. Por exemplo, tem outros aspectos, clínica popular, cartão de desconto, ok, são às vezes opção do mercado quando você vai, né? Principalmente para varejo, algumas empresas não têm, mas ali, em alguns aspectos, você percebe que é para fazer o beneficiário voltar, o cliente voltar para usar, pagar um exame, pagar a consulta e fica só alimentando financeiramente e não resolve o problema. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Eu só vou. Hoje não. Hoje não. A gente Hoje, hoje não, por favor. não. De apanhar. Pela próxima. A gente começar a discutir esse negócio do. Para a gente dar Vamos incluir, eu acho que assim, Elis, a gente tem que olhar principalmente como é que é o aspecto da consulta. Planos que têm a parte de clínicas verticalizadas tendem a ter um equilíbrio, uma gestão melhor, mas isso também tem um limite. O beneficiário precisa, o cliente, o colaborador precisa entender que o desenho é aquele para que ele tenha perenidade na entrega, mas as empresas que vão valorizar mais isso, em linhas gerais, estou generalizando aqui, são aquelas que têm um turnover menor, porque tem gente que vai para o plano, quer trabalhar lá 6 meses e tal, tem o plano, usou, saiu, foi procurar outra coisa e saiu. Ela não tá. Essas pessoas, às vezes, não estão engajadas em ter aquele benefício, manter aquele benefício para a empresa, porque elas passam pela empresa por um tempo muito rápido. Então, é importante avaliar com a empresa turnover e avaliar o perfil para saber qual produto também vai encaixar melhor ou qual é a melhor solução para aquela demanda dela, né? Por isso a importância da regra de aceitação do cara. 30, 60, 90 dias para entrar no plano de saúde, para você poder fazer uma análise melhor da estrutura da pessoa que você está trazendo. Porque se você pensar o seguinte, de uma maneira até desagradável, você está investindo naquela pessoa, você está treinando aquela pessoa, você está dando uma garantia para aquela pessoa, você está protegendo aquela pessoa, dependendo inclusive seja ela com seguro de vida, com plano de saúde, com alguns casos com previdência. Então, só que tem gente que ainda não entendeu que isso é somado ao salário e ao resultado disso na empresa de uma política qualquer. Então, como as pessoas estão acostumadas a ser muitas maltratadas e não terem informação, elas sublimam isso, elas colocam para o lado. Ah, tem um segurinho de vida lá que eles me obrigam a pagar R$ 2. Mas se você fizer um segurinho de, sei lá, R$ 10.000, um cara que ganha 2 vier a morrer, ajudou a família pelo menos por meio ano. Exatamente. Se o cara tem um plano de saúde e se arrebentou, pelo menos ele vai ser atendido no lugar. Ah, não, ele não está indo num hospital de grife, mas ele foi atendido, não ficou parado numa pia, num hospital qualquer, para ser atendido no momento que ele começar a urrar de dor. Exatamente. Isso acontece. Segura durante um tempo até se reestruturar e seguir novamente. Então, eu acho que no caso da empresa, cada vez mais, a gente está falando de ajuste de produto, ajuste de cultura e a figura do pobre do RH apanhando dos dois lados. Então, cada vez mais
você precisa de um consultor. Você pode chamar de consultor, você pode chamar de corretor, você pode chamar de auto-especialista, porque no caso você é os três. Então, É. então Nós executamos você é os três. esse papo. Ficamos velhos. Então, cara, como é que a gente faz? O que a gente pode, volto a falar, o que a gente está vendendo, e que muitas pessoas ainda não entenderam, a gente está vendendo inteligência. E uma coisa que é importante é o seguinte: as pessoas estão dizendo, a profissão está acabando, a profissão está acabando. Nenhuma profissão que você entre acrescentando ao jogo e dando inteligência acaba. Você não se torna inútil. Porque você tem uma determinada solução que está fora das famosas regras do perguntas e respostas frequentes. Você sabe contornar esse tipo de coisa. E isso cada vez vai custar mais caro. Porque você chegar para alguém e falar assim, olha só, esse sinistro, vamos tentar trabalhar por fora porque ele é mais barato. Porque tem um detalhe também nos grupais. As pessoas não entenderam a montagem. Como elas não entendem que tem corte, elas não entendem a montagem de custo, elas não podem perguntar o que está acontecendo. Então, qual é a melhor forma de administrar isso? Só quem acrescenta inteligência. Senão, você não leva nada. Você simplesmente fica trocando de plano. E uma das coisas que eu acho legal, uma das coisas que eu mais estou gostando das nossas conversas é que a gente obriga sempre a fazer um raciocínio complementar ao outro para a gente poder tentar mostrar, que é um interesse, claro, você está também tentando se vender, mas é mostrar o seguinte, que há a capacidade de gerar sempre novas ideias. Eu acho que isso é o principal do que a gente anda fazendo aqui hoje. Exatamente. E com as empresas, principalmente plano corporativo, você consegue gerar ideias para aquelas soluções pontuais. E com base nessas ideias, você consegue, as operadoras também, ou parceiro, consegue desenvolver outras soluções complementares. Não se resolve tudo com plano de saúde. Eu vou fazer aqui um odontológico, eu vou fazer um seguro, eu vou fazer uma assistência à viagem, porque eu quebrei aquele paradigma de que eu preciso ter um produto nacional que fere o orçamento da empresa. Posso investir num produto que é mais simples ou de menor abrangência, que vai atender o risco e eu pago aquilo pontualmente que fica mais em conta para o orçamento da empresa. Até que você, com a empresa, consiga ter um produto que é mais personalizado, aí vai depender da quantidade de vidas e de como está aquela operadora nas regiões que ela atua. Né? Sim. Aí você consegue fazer o teu planejamento tradicional de orçamento de uma maneira muito mais tranquila, porque você está regulando. Exatamente. Eu acho que é exatamente essa jogada. Daniel, estamos falando, já chegamos a 45 minutos de conversa. Seus Primeiro tempo. últimos, seus últimos comentários da live número 4, por favor. Daniel Rodrigues, por Muito. favor. Sempre comento o seguinte: sigam aí, conteúdo seguro Helios, sigam aqui a SBSTM, Daniel Rodrigues, tá, gente? E eu acho importante a gente manter essas conversas, a gente divulga esse material para vocês. É importante que a gente utilize tudo sempre com responsabilidade, com parcimônia, e a gente não entre só naquela raia comum, na vala comum, como já escutei antigamente, né? Já escutava há uma década atrás, de não repita apenas aquilo que está sendo feito. Pare, olhe e pense para tomar uma decisão mais inteligente, e a gente está aqui à disposição para isso também, junto com o seu corretor ou com as nossas soluções. Obrigado, Hélio. Obrigado mais uma vez. E lembre-se, temos que bolar alguma coisa para a 10ª. Faremos. Obrigado. Até semana que vem, cara. Obrigadíssimo. Abraço a todos. Tchau.